Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os conflitos de mãe e filha nos dramas familiares. Vocês já estão cansados de saber que eu amo drama familiar. E eu assisti um documentário recentemente chamado Woman e eu vou falar mais sobre ele no futuro, ele vai fazer parte de outros vídeos. Mas a partir dele eu comecei a olhar mais por essa perspectiva para vários dramas familiares. Por coincidência ou não, eu li algumas coisas, nesse sentido recentemente, então eu resolvi juntá-las pra gente conseguir fazer um apanhado aí de reflexões a respeito disso. Então o primeiro que eu vou indicar aqui é o Zikora, da Chimamanda. Eu já comentei sobre ele, foi um dos favoritos do ano, vou deixar os vídeos de favoritos aqui na descrição pra quem ainda não viu. O único problema é que ele está disponível apenas em inglês no Kindle Unlimited, porque ele é uma história curta, uma novelinha. Mas se você ler em inglês, recomendo demais. E ele vai contar a história da Zikora, que é essa mulher que está no hospital para dar à luz a um filho. E ela está acompanhada da mãe, que é nigeriana. A gente vai ter todos esses conflitos entre as duas. Um conflito que não apenas é de geração, nesse caso, mas também muito cultural. Como para a mãe é importante a preservação de algumas tradições, como por exemplo a circuncisão dessa criança que vai nascer, que acaba gerando um debate entre as duas. Mas também a própria forma de lidar com tudo, Como essa mãe vê como o excesso de drama as dores da filha, como ela foi criada, para ser muito mais resistente, digamos assim, às coisas, para ser muito mais fria. Além disso, existe a questão do pai dessa criança estar ausente. Então, pelo lado da filha, a gente vai ver muito a influência que essa mãe, que essa cultura teve nas suas próprias decisões, nas suas escolhas, em como ela tinha essa vontade de agradar e de fazer parte, mesmo tendo por outro lado, essa modernidade. Então a gente percebe dentro da própria Zikora essa dualidade, essa busca por conhecer-se, por descobrir quem ela é no meio dessas duas coisas, no meio dessa modernidade norte-americana, com as suas coisas muito rápidas, e dessa cultura nigeriana que busca algumas raízes. Então eu achei o livro sensacional, porque a Chimamanda consegue, através dessa história simples, trabalhar muita coisa, Tanto as próprias coisas culturais que vão ser muito debatidas ali e fazer parte, da própria vida da Zikora, como a questão de abandono paternal, o machismo e, enfim, eu achei brilhante, já comentei que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Outro livro que tem essa temática é O Meu Nome é Lucy Barton, um dos melhores do ano passado também. Nele nós acompanhamos a Lucy, que já é uma mulher adulta, casada, que tem filhas, e ela tá internada num hospital com uma bactéria lá que os médicos não conseguem curar, Eles não conseguem descobrir o que ela tem. Então ela tá um longo período nesse hospital e a mãe dela acaba vindo ficar com ela, já que o marido precisa cuidar das filhas, enfim. Acontece que essas duas não tinham uma relação, então elas não se viam há muitos anos, elas tinham um contato muito pequeno e elas vão estar ali confinadas, sozinhas, de forma ininterrupta, nesse quarto de hospital por algum tempo. Então esse livro tem uma pegada mais passivo-agressiva, eu diria, tanto pela postura e posicionamento dessa mãe, quanto pelo fato dele não ser pesado na narrativa, mas ele tratar de coisas muito pesadas. Ele vai falar muito sobre as feridas do passado, sobre como a gente acaba sendo produto de muita coisa que aconteceu com a gente quando a gente era criança, como muita coisa simples acaba criando uma ferida muito grande que vai inclusive interferir nas nossas decisões pessoais mais tarde. E a Lucy vem, eles vêm de uma família num contexto de pobreza, de bastante restrição, e muitas das feridas que a Lucy tem são justamente pela postura passiva-agressiva da mãe com relação às coisas que eles não tinham, com relação às posturas do pai, que tem várias cenas muito complicadas envolvendo o pai na infância. Eu recomendo esse livro demais, eu li ele inteiro de uma só vez. Não vejo a hora de ler outras coisas da Elizabeth Strout, se você já leu outro me recomenda aqui embaixo. E foi uma das coisas mais verdadeiras que eu li assim nesse sentido. Justamente por ele ser mais leve, por ele não ser um livro que tem a intenção de deixar pra baixo, mas ao mesmo tempo ele consegue expor as feridas dessas duas mulheres, que são marcadas de maneiras diferentes por uma vida difícil.
Então, recomendo muito. Se você lê por minha influência ou se você já leu, me conta aqui o que você acha. O último livro que eu queria comentar aqui é o Abraços Negados em Retrato, da Simone Paulino, que eu li no Kindle Unlimited, então está disponível, é a literatura nacional contemporânea. Ele também vai trazer essa relação entre mãe e filha, também é num contexto de extrema pobreza e de restrições, onde muitas vezes essas duas acabam trocando os papéis, onde essa filha acaba fazendo um papel de mãe por diversas vezes. Ele é um livro super poético, extremamente delicado, e ele é um livro que tem menos julgamento a respeito dessa relação e mais uma aceitação dos erros das duas, possibilitando uma abertura, né? Possibilitando que elas consigam esse perdão, digamos assim, que elas consigam superar, né, muitas barreiras que elas construíram entre elas por diversos motivos, já que elas podem não ter muito tempo juntas, né? Então eu recomendo muito, é um livro que tem mais um cantinho no coração, né? Enquanto os outros dois são mais contundentes, esse é mais acolhedor. Então ele vai falar sim sobre essas diferenças e sobre como muitas vezes é feito o que pode ser feito, né? Tanto na relação da mãe quanto da filha, e que tá tudo bem, né? Que fica tudo bem em algum momento, que ninguém é perfeito, nenhuma relação vai ser perfeita. Ele me deixou extremamente tocada e com saudade da minha mãe, porque nesses últimos tempos, nos últimos meses, foram os meses que eu menos vi minha mãe na minha vida, né? Por conta da pandemia. Então foi um livro que me tocou bastante. Foram essas as obras que eu escolhi pra falar um pouquinho a respeito dessa relação. Me conta aqui se vocês têm outras obras para indicar nesse sentido. Inclusive, se você tiver algum filme ou coisa assim, eu gostaria muito de assistir. Eu passei, né, depois de assistir esse documentário, a reparar mais nisso nas coisas. Então, por exemplo, em As Horas, então apesar, né, de não estar exatamente relacionado a isso e de ter uma questão muito forte da maternidade, que vai aparecer em um outro vídeo dessa sériezinha aqui que eu vou fazer, a gente tem ali a relação de mãe e filha da Clarissa, que em poucas cenas consegue contar muito a respeito dessas dores também. Então me deixa aqui indicação de livros que tem essa temática, de filmes. E me conta se vocês também gostam, se vocês também observam esse tipo de coisa em dramas familiares. E a gente se vê no próximo vídeo.